Existe um momento silencioso na vida em que nada parece mudar, por mais que você tente, você corre, insiste, planeja, se esforça e ainda assim sente que tudo escapa pelas mãos. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas comete o mesmo erro. Acredita que precisa tentar ainda mais força, mais controle, mais pressão. O estoicismo ensina algo radicalmente diferente e profundamente libertador. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de lutar contra aquilo que não está sob o seu controle. E é justamente quando essa luta termina que algo estranho começa a acontecer. A vida que antes parecia travada começa a se mover. Oportunidades surgem onde antes havia bloqueios. Pessoas aparecem sem que você precise correr atrás. Soluções se revelam sem desespero. Não por mágica, mas por alinhamento. Repare como a natureza funciona. Um rio não força o caminho. Ele aceita o relevo, contorna as pedras, respeita o terreno. E ainda assim chega ao março. Já o ser humano moderno faz o oposto. Tenta empurrar o mundo para caber em seus desejos imediatos. Quando não consegue, sofre. E sofre não pelo que aconteceu, mas pela resistência interna ao que aconteceu. Os estoicos chamavam isso de aceitar o curso da natureza, não no sentido passivo, mas no sentido sábio. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você entende o que depende de você e o que não depende. O que depende de você é sua atitude, suas escolhas, sua forma de reagir. O resto nunca esteve nas suas mãos. E quanto antes você aceita isso, menos energia desperdiça lutando contra o inevitável. Talvez você esteja esperando reconhecimento, amor, estabilidade, respostas. Talvez esteja cansado de bater na mesma porta. O estoicismo não manda você desistir do que é importante. Ele manda você soltar a obsessão pelo resultado. Porque a obsessão cega, ela cria ansiedade, ela distorce decisões e, ironicamente, afasta exatamente aquilo que você deseja. Quando você aceita, algo muda. Dentro de você, o corpo relaxa. A mente desacelera, você deixa de agir por medo e começa a agir por clareza. E pessoas claras tomam decisões melhores. Pessoas calmas enxergam oportunidades que os desesperados ignoram. A vida não responde ao desespero, ela responde à postura. Existe uma diferença enorme entre aceitar e se conformar. Conformar é cruzar os braços. Aceitar é dizer, isso é o que é agora, e eu escolho agir da melhor forma possível a partir daqui. É maturidade emocional, é força silenciosa. É parar de brigar com o passado, parar de exigir garantias do futuro e começar a habitar o presente com lucidez. Você já percebeu como as melhores coisas da sua vida provavelmente chegaram quando você não estava obcecado por elas? Uma conversa inesperada, uma oportunidade improvável, um encontro que mudou tudo. Isso não é coincidência, é porque nesses momentos você estava aberto, não estava tenso, não estava exigindo, estava disponível. O estoicismo ensina que quanto mais você tenta controlar tudo, mais frágil você se torna, porque o mundo é instável por natureza. Aceitar essa instabilidade não te enfraquece, te torna resiliente. Você passa a fluir com os acontecimentos em vez de ser arrastado por eles. Se hoje você sente que nada anda, talvez o próximo passo não seja fazer mais. Talvez seja soltar a ideia fixa de como as coisas deveriam acontecer. Soltar a comparação, soltar a urgência, soltar a narrativa de que algo está errado com você porque as coisas ainda não chegaram. A vida não se entrega a quem exige, ela se entrega a quem está preparado. E a preparação começa por dentro. Aceitar é limpar o terreno interno para que o externo finalmente encontre espaço para entrar. E é só o começo. Existe uma verdade desconfortável que os estoicos entenderam cedo. A maior parte do nosso sofrimento não vem dos fatos, mas das histórias que contamos sobre eles. Não é o atraso, a perda ou a espera que machuca. É a interpretação, isso não deveria estar acontecendo comigo. É essa resistência interna que transforma um evento neutro em um peso constante. Quando você aceita, não está dizendo que gosta do que aconteceu. Está dizendo que reconhece a realidade como ela é, sem adornos, sem negação.
Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a dor surge quando a mente adiciona julgamento ao acontecimento. O fato é simples. O sofrimento é opcional. E essa opção está mais próxima de você do que imagina. Pense em quantas vezes você perdeu energia tentando mudar algo que já tinha acontecido, reviver conversas, imaginar cenários diferentes, criar finais alternativos na cabeça. Tudo isso não muda o passado, mas consome o presente. Aceitar é interromper esse ciclo invisível. É dizer, isso aconteceu, e agora? Essa pergunta ela muda tudo. A mente humana busca controle porque tem medo. Medo do imprevisível. Medo de não ser suficiente. Medo de que, se não estiver vigilante o tempo todo, tudo desmorone. O estoicismo não elimina o medo, mas o coloca no lugar certo. Ele ensina que tentar controlar o incontrolável não traz segurança, traz exaustão. Quando você aceita que não controla pessoas, opiniões, resultados imediatos ou o tempo das coisas, você recupera algo muito mais valioso. Energia. Essa energia, antes desperdiçada em frustração, passa a ser usada em ação consciente. Você começa a agir onde realmente pode fazer diferença. Existe um paradoxo poderoso aqui. Quanto menos você insiste, mais presença você tem. E presença muda a forma como você se comunica, trabalha, escolhe, reage. Pessoas presentes escutam melhor, respondem melhor, percebem sinais que antes passavam despercebidos. A vida começa a conversar com você quando você para de gritar com ela. Muitos confundem aceitação com fraqueza porque aprenderam que força é resistir. Mas os estoicos viam a força como adaptação inteligente. Um lutador experiente não desperdiça energia contra um golpe. Inevitável. Ele se move com ele. Ele absorve, redireciona e permanece em pé. Isso é aceitar sem se perder. Repare também como a necessidade de controle afeta suas relações. Quando você exige que o outro seja de um certo jeito, que reaja no seu tempo, que atenda às suas expectativas, cria tensão. Quando aceita o outro como é, decide com clareza se permanece ou se afasta menos sem drama, sem guerra interna. A aceitação traz limites saudáveis. Talvez você esteja lutando contra uma fase, não contra um problema. Nem tudo que dói é sinal de erro. Algumas coisas apenas pedem tempo. A natureza não apressa seus processos. Uma árvore não cresce mais rápido porque alguém está ansioso. Ela cresce quando as condições estão prontas. Aceitar o tempo certo não atrasa a sua vida. Evita que você se desgaste antes da hora. Os estoicos praticavam diariamente a aceitação, porque sabiam que a mente, por padrão, quer reclamar, comparar e resistir. Aceitar é um treino silencioso, interno, que ninguém vê, mas que muda completamente a forma como você atravessa o mundo. E quanto mais você treina, mais percebe. O que parecia perda vira aprendizado. O que parecia atraso vira proteção. O que parecia silêncio vira preparação. A vida não estava te negando nada, ela estava te moldando. E isso prepara o terreno para o próximo passo, a vida. Enquanto você pergunta por quê, permanece preso ao passado. O estoicismo propõe uma pergunta muito mais poderosa. Para quê? Essa mudança parece pequena, mas altera completamente sua trajetória. Quando algo não acontece como você esperava, a mente entra em negociação com a realidade. Ela tenta encontrar culpados, motivos ocultos, injustiças, mas a realidade não negocia. Ela simplesmente é. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo deixa de se sentir pessoalmente atacado pelos acontecimentos. Aceitar não é apagar desejos, é parar de transformar desejos em exigências. Existe uma diferença enorme entre querer algo e precisar que algo aconteça para se sentir em paz. O estoicismo alerta: toda vez que sua paz depende de algo externo, você se torna refém do acaso. Observe como a ansiedade nasce exatamente dessa dependência. Você projeta a felicidade em um resultado futuro e transforma o presente em um obstáculo. Aceitar é retirar esse peso do agora. É permitir que o presente seja suficiente, mesmo que incompleto. E paradoxalmente é nesse estado que você age melhor. Quando você aceita, começa a notar algo curioso. Muitas batalhas internas simplesmente desaparecem. Não porque os problemas sumiram, mas porque você parou de lutar contra a existência deles. Essa mudança libera clareza, e clareza gera escolhas melhores. Os estoicos acreditavam que a vida testa constantemente nossa capacidade de manter a razão
diante do caos. Não para nos punir, mas para nos fortalecer. Cada situação difícil é um convite silencioso à maturidade. Aceitar esse convite não torna o caminho fácil, mas torna você capaz. Talvez você esteja segurando algo que já cumpriu seu papel, uma expectativa, uma versão antiga de si mesmo, um plano que fazia sentido antes, mas não faz mais resistir. A isso cria estagnação. Aceitar cria movimento. Às vezes, o avanço só acontece depois da renúncia. A vida também responde à sua postura interna. Quando você se coloca em guerra com o mundo, tudo parece confronto. Quando você aceita, passa a cooperar com a realidade. Isso não significa concordar com tudo, mas entender onde vale a pena investir energia e onde é sábio recuar. Marco Aurélio escrevia que o obstáculo é o caminho, mas isso só se torna verdadeiro quando você aceita o obstáculo como parte do trajeto e não como uma falha do percurso. Aquilo que você tenta evitar pode estar desenvolvendo exatamente a força que você vai precisar depois. Aceitar também significa abandonar a ilusão de controle sobre o tempo. Algumas respostas elas não chegam quando você quer, mas quando você está pronto, forçar esse processo gera frustração. Aceitar o ritmo certo gera preparo interno. Quando você entende isso, começa a perceber que a vida não está atrasada. Ela precisa... Cada coisa chega quando encontra espaço dentro de você. E esse espaço só se abre quando você para de exigir e começa a confiar no processo. Essa confiança não é cega. Ela é construída pela prática diária de aceitar o que é, agir com o que se tem e seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. E é nesse ponto que algo começa a se alinhar. Quando você aceita de verdade, algo sutil acontece. Sua identidade começa a se desprender dos resultados. Você deixa de se definir pelo que conseguiu, perdeu ou ainda não alcançou. E essa libertação ela é profunda, porque a maioria das pessoas vive presa a rótulos invisíveis. Sucesso, fracasso, atraso, comparação. O estoicismo corta essa amarra pela raiz. Os estoicos entendiam que você não é o que acontece com você. Você é como responde ao que acontece. Essa distinção muda tudo. Quando você aceita um evento sem permitir que ele defina seu valor, você recupera a dignidade interna. Nada externo pode tirá-la. Repare como grande parte da angústia vem da tentativa de provar algo. Provar que você é capaz, provar que fez a escolha certa, provar que merece. Aceitar elimina essa necessidade constante de validação. Você age porque é coerente com seus valores, não porque precisa de aplauso ou confirmação. Existe uma calma poderosa em quem aceita. Não é apatia, é solidez. É alguém que sabe onde pisa. Essa calma ela é percebida pelas pessoas ao redor. Ela muda conversas, oportunidades e até conflitos. Quem não reage impulsivamente tem vantagem estratégica na vida. Quando você aceita, também passa a ouvir mais. Ouvir o que a situação está pedindo agora e não o que você gostaria que ela pedisse. Muitas respostas já estão presentes, mas passam despercebidas porque a mente está ocupada reclamando do cenário. Estoicismo ensina que resistir à realidade é desperdiçar tempo de vida. Tempo que poderia ser usado para aprender, ajustar, melhorar. Aceitar não apaga a dor, mas impede que ela se transforme em amargura. E isso faz toda a diferença no longo prazo. Talvez você esteja em um momento de espera, e isso incomoda porque a sociedade glorifica movimento constante. Mas nem toda pausa é retrocesso. Algumas pausas são ajustes finos do destino. Aceitar a pausa evita decisões precipitadas que custariam caro depois. Quando você aceita o agora, ganha acesso ao próximo passo. Antes disso, tudo é ruído. A clareza só surge quando a mente para de discutir com o presente. É como tentar ver seu reflexo em água agitada. Primeiro é preciso deixar a superfície acalmar. Os estoicos praticavam a visualização negativa não para sofrer, mas para aceitar antecipadamente a impermanência. Saber que tudo muda torna cada fase mais suportável. E, curiosamente, mais apreciável. Aceitar a transitoriedade reduz o apego e aumenta a gratidão silenciosa. Você começa a entender que nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas apenas precisam ser vividas com atenção. Aceitar isso diminui a pressa e aumenta a precisão. E quando a pressa diminui,
a vida encontra espaço para agir. Há um ponto em que aceitar deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma prática diária. Não acontece de uma vez. A mente volta a resistir, a reclamar, antecipar cenários. Por isso, os estoicos não falavam de iluminação, mas de treino. Aceitar é um exercício constante de retorno ao que está sob seu controle. Esse treino começa com pequenas escolhas internas. Escolher não reagir imediatamente. Escolher observar antes de julgar. Escolher responder em vez de explodir. Essas escolhas parecem simples, mas acumuladas constroem uma postura firme diante da vida. Quando você aceita, percebe que não precisa vencer todas as batalhas. Algumas não merecem sua energia, outras se resolvem sozinhas quando você para de alimentá-las com atenção excessiva. O silêncio estratégico, ensinado pelos estoicos, é uma forma elevada de aceitação. Existe também a aceitação do próprio limite. Reconhecer que você não sabe tudo, não dá conta de tudo e não precisa dar... Isso não diminui você, humaniza. E pessoas que se aceitam são menos duras consigo mesmas e, por consequência, mais eficazes. Muitos carregam culpa por não serem quem imaginaram que seriam a essa altura da vida. O estoicismo dissolve essa culpa ao lembrar que cada um atravessa circunstâncias únicas. Aceitar o próprio caminho não significa parar de evoluir. Significa parar de se punir por não estar em outro lugar. Quando você aceita suas falhas, pode corrigi-las sem ódio. Quando aceita seus erros, aprende sem vergonha. Quando aceita suas limitações, busca ajuda sem orgulho ferido. Tudo flui melhor quando a resistência interna cai. A vida começa a entregar quando percebe que você não está mais tentando arrancar nada dela à força. Existe uma inteligência natural no fluxo dos acontecimentos. O estoicismo ensina a cooperar com essa inteligência, não a enfrentá-la. Aceitar também muda sua relação com o esforço. Você passa a trabalhar com constância, não com desespero. Faz o que precisa ser feito hoje, sem carregar o peso do amanhã. Essa constância silenciosa constrói resultados sólidos, ainda que lentos. Repare como as pessoas mais centradas não são as que fazem mais barulho, mas as que permanecem estáveis. Essa estabilidade nasce da aceitação profunda de que nem tudo depende delas. E isso é libertador. Quando você aceita, não precisa se justificar o tempo todo, não precisa explicar cada escolha. Você sabe por que está fazendo o que está fazendo. E essa segurança interna vale mais do que qualquer aprovação externa. Aos poucos a vida começa a responder, não de forma espetacular, mas consistente. Pequenos sinais, pequenas aberturas, pequenas mudanças de rota, tudo isso só se torna visível quando você está presente o suficiente para notar. E essa presença muda tudo. Existe um momento em que você percebe que a vida não está testando sua força, mas sua flexibilidade. Quanto mais rígido você é, mais quebra. Quanto mais aceita se adaptar, mais atravessa. Os estoicos sabiam disso e por isso valorizavam a maleabilidade da mente acima da força bruta. Aceitar não significa baixar expectativas para viver menos. Significa alinhar expectativas à realidade para viver melhor. A frustração nasce da distância entre o que você exige e o que é possível agora. Quando essa distância diminui, a paz aumenta. Observe como a resistência cria um ruído constante na mente. Um cansaço que não vem do corpo, mas do pensamento repetitivo. Aceitar silencia esse ruído. E no silêncio, você começa a escutar sua intuição com mais clareza. Quando você aceita, passa a agir no tempo certo. Nem antes, por impulso, nem depois, por medo. O estoicismo chama isso de agir conforme a razão. Não é frieza, é precisão emocional. A vida entrega quando encontra espaço. E espaço só existe onde não há tensão excessiva. Assim como um punho fechado não consegue receber nada, uma mente contraída não percebe oportunidades. Aceitar é abrir a mão. Muitas vezes, o que você chama de atraso é um redirecionamento. O que parece bloqueio é proteção. Mas essas verdades só se revelam com o tempo. Resistir impede que você enxergue isso. Aceitar permite que o sentido apareça depois. Os estoicos lembravam constantemente da impermanência. Tudo passa, a dor passa, o medo passa, a fase passa. Aceitar essa transitoriedade evita o desespero e mantém você firme
durante a travessia. Quando você para de lutar contra o que sente, as emoções perdem força. Não porque desaparecem, mas porque deixam de ser inimigas. Aceitar o sentimento não significa obedecê-lo. Significa reconhecê-lo sem se perder nele. Essa maturidade emocional muda a forma como você enfrenta desafios. Você deixa de dramatizar e começa a estrategizar, deixa de se perguntar por que isso comigo e passa a perguntar como atravesso isso com dignidade. Aceitar também traz responsabilidade. Você para de culpar o mundo e assume o que pode fazer agora, mesmo que seja pouco. Pequenos passos conscientes superam grandes esforços desesperados. A vida responde a esse tipo de postura. Não com garantias, mas com caminhos que só aparecem para quem não está ocupado demais brigando com o terreno. E quando você percebe isso, a ansiedade perde espaço. Quando a ansiedade perde espaço, algo raro acontece. Você começa a confiar mais em si mesmo. Não em previsões, não em promessas externas, mas na sua capacidade de lidar com o que vier. Essa é uma das maiores conquistas do estoicismo. Não controlar o futuro, mas confiar na própria postura diante dele. Aceitar constrói essa confiança silenciosa. Cada vez que você atravessa uma situação difícil sem se quebrar, sua mente registra: eu consigo, não porque foi fácil, mas porque você não resistiu inutilmente. Você se adaptou, e adaptação é inteligência em movimento. Os estoicos não buscavam conforto, buscavam coerência, viver de acordo com seus valores, independentemente do cenário. Quando você aceita o que não pode mudar, sobra energia para viver o que escolheu ser. E isso cria um senso de propósito estável. Você começa a perceber que muitas expectativas eram apenas ruído social, prazos invisíveis, comparações disfarçadas, ideias de sucesso que não nasceram em você. Aceitar é se libertar dessas pressões e seguir um ritmo mais verdadeiro. Existe também a aceitação do não. Nem toda porta foi feita para você. Nem toda oportunidade é perda quando passa. Algumas negativas apenas evitam caminhos que não combinariam com quem você está se tornando. Resistir ao não gera ressentimento. Aceitar o não gera discernimento. Quando você aceita, deixa de interpretar tudo como um sinal pessoal, a vida não está te perseguindo, nem te favorecendo o tempo todo. Ela está acontecendo e você faz parte dela. Essa compreensão tira o peso do ego e devolve leveza à experiência. O estoicismo ensina que a serenidade não vem da ausência de problemas, mas da ausência de conflito interno com os problemas. É essa serenidade que torna suas decisões mais limpas, suas ações mais firmes e sua presença mais confiável. Você também começa a aceitar que algumas respostas só vêm depois da ação. Não dá para entender tudo antes de viver. Aceitar essa incerteza impede a paralisia. Você se move mesmo sem todas as garantias. A vida entrega quando percebe que você não está tentando a cela para provar algo. Quando suas ações nascem de integridade e não de carência, esse tipo de postura atrai conexões mais verdadeiras e oportunidades mais alinhadas. Aceitar, no fim, é uma forma de coragem. A coragem de olhar a realidade sem filtros, sem ilusões, sem fuga e continuar, mesmo assim, é essa coragem silenciosa que prepara o terreno final. Existe um ponto em que você percebe que aceitar não te afastou dos seus objetivos, apenas removeu o peso desnecessário do caminho. Você continua avançando, mas agora sem a ansiedade que sabotava cada passo. O estoicismo chama isso de agir com tranquilidade interior. Quando você aceita, deixa de medir sua vida por picos emocionais. Não precisa mais de grandes confirmações para se sentir no caminho certo. Você passa a confiar no processo, mesmo quando ele é silencioso, mesmo quando não há sinais visíveis de progresso. Essa confiança muda sua relação com o esforço. Você faz o que precisa ser feito hoje, com atenção e presença, sem dramatizar o amanhã. O resultado deixa de ser uma obsessão e se torna uma consequência natural. E consequências naturais tendem a ser mais duradouras. Muitos acreditam que precisam sentir motivação para agir. Os estoicos sabiam que isso é uma armadilha. A ação correta vem antes da emoção correta. Aceitar isso impede que você fique esperando o estado perfeito para começar ou continuar. Quando você aceita a realidade como ponto de partida, não perde tempo desejando outro cenário.
Você trabalha com o que tem. E trabalhar com o que existe é sempre mais eficaz do que lutar contra o que falta. A vida começa a entregar porque você parou de exigir provas constantes, você não precisa mais de sinais externos para validar. Seu caminho, sua postura interna se tornou o sinal. Aceitar também te ensina a lidar com o sucesso de forma saudável. Quando algo dá certo, você aprecia sem apego excessivo. Quando não dá, ajusta sem se destruir. Esse equilíbrio é raro. E exatamente por isso tão poderoso. Os estoicos lembravam que tudo o que vem de fora é emprestado, circunstâncias, posições, reconhecimento. Aceitar isso evita o medo constante de perder. E quem não age com medo, age melhor. Você começa a notar que muitas coisas chegam quando você está ocupado vivendo corretamente, não esperando, relações se aprofundam, caminhos se abrem. Decisões ficam mais claras. Tudo isso acontece quase sem esforço consciente. Não porque você controlou, mas porque você parou de resistir. Não porque você correu atrás, mas porque estava pronto para receber. E quando você entende isso, percebe que a entrega da vida não é um prêmio. É uma resposta natural à sua postura. Chega um momento em que você olha para trás e percebe que nada do que realmente importou aconteceu à força. As coisas mais significativas vieram quando você estava inteiro, presente, alinhado com quem você é. O estoicismo nunca prometeu controle sobre a vida. Ele prometeu algo muito mais valioso, domínio sobre si mesmo. Quando você aceita, deixa de viver em estado de espera. Não está mais aguardando uma permissão invisível para começar a viver. Você vive agora com o que tem, do jeito que é possível. E isso muda completamente a qualidade da sua existência. A vida entrega porque você não está mais em conflito com ela. Não há mais disputa silenciosa, nem cobrança constante. Existe cooperação, você faz sua parte com retidão e aceita o que foge do seu alcance com serenidade. Esse equilíbrio é raro e por isso tão transformador. Aceitar não significa que tudo vai dar certo exatamente como você imagina. Significa que, independentemente do que aconteça, você estará preparado para atravessar. E essa preparação interna vale mais do que qualquer garantia externa. Você não precisa controlar o tempo, as pessoas ou os resultados para viver bem, precisa apenas controlar sua postura diante deles. E essa postura começa com a aceitação consciente do que é, sem fuga, sem negação, sem dramatização. Quando você aceita, a vida entrega porque encontra espaço. Espaço mental, emocional e espiritual. Espaço para que o inesperado faça sentido. Espaço para que o necessário chegue. Espaço para que você receba sem desespero. Se este conteúdo fez sentido para você, se trouxe clareza ou calma em algum nível, inscreva-se no canal para continuar aprofundando esses ensinamentos e deixe seu gostei. Isso ajuda o canal a crescer e leva essa mensagem a mais pessoas que também precisam ouvir isso agora.